Olá, bom dia! Nós resolvemos começar o nosso podcast da nossa marca Bem-Estar Bem. E hoje nós vamos fazer esse primeiro episódio nos apresentando para que então vocês conheçam quem é a Natália Rosa e quem é a Larissa Queiroz, né? Então, Miss Nath hoje está diferente. E Lari também, nós viemos numa outra proposta. E hoje vai ser realmente um bate-papo para que vocês possam conhecer mais um pouco da gente, do nosso trabalho, como que a gente chegou até aqui, como que a gente chegou na análise e um pouquinho dos nossos diferenciais e como que eles se complementam. Então vamos, Lari. Tô nervosa, hein? Tô nervosa, mas vamos. Começa você se apresentando um pouco pra gente? Claro! Então, gente, como vocês já sabem, né? Eu me chamo Larissa. Eu tenho 26 até o mês que vem. E acho até interessante essa questão de idade, né? Que é uma coisa bem complexa na sociedade. Principalmente na psicanálise, né? Sim. E eu sou formada em psicologia. Só que eu optei por não ser psicóloga que trabalha com psicanálise. Eu optei ser apenas psicanalista. E aí, parecem que as duas coisas são a mesma coisa, porém não são. E, bom, a gente se conheceu nesse percurso de psicanálise, né? E aí a nossa amizade nasceu no percurso da psicanálise e da supervisão, no sustento do tripé da psicanálise. E a gente trilha caminhos um pouco diferentes, mas eu acho que essas diferenças são maravilhosas, porque enriquecem bastante. Difíceis, mas... Sim, mas enriquecem muito a clínica também, e acho que uma ou outra como ser humano também, né? Porque analista também é ser humano, gente. Psicólogo também é ser humano. Também tem uma vida. E também tem sentimentos. E, enfim. Basicamente, eu sou mais focada em atendimento de adultos. Eu atendo com foco em mulheres. E, inclusive, uma curiosidade é que a minha supervisão era num dia. E aí, eu acabei faltando esse dia, fui fazer em outro dia, que era o dia da supervisão da Natália. E a Natália estava atendendo um caso que era de uma mulher com uma questão de sexualidade, que é um tipo de caso que eu gosto bastante de atender. E a partir disso, nasceu a nossa amizade, porque eu troquei o meu dia de supervisão por conta disso. Verdade. E é isso, gente. Eu já estagiei em clínica da faculdade, estagiei em ONG. Hoje eu atendo em clínica particular, mas também atendo online. E basicamente, por agora é isso. Também tô focada em estudos, basicamente, em pesquisa, de forma autônoma, né? Pesquisa independente. E é isso. É bom, né? Acho que as nossas diferenças, elas são importantes porque elas verdadeiramente se completam. E o que a Lari falou é bem interessante, porque na realidade... o meu percurso já foi um pouco diferente. Eu sou advogada, eu fiz os 5 anos de direito, eu fiz 5 provas da OAB, gente, 5 provas, passei na 5ª prova, e no dia que eu passei na minha OAB, no dia seguinte era a minha colação de grau, e no dia seguinte eu comecei a faculdade de psicologia. Para mim foi muito difícil. Eu descobri, a primeira descoberta que eu fiz foi com as constelações familiares, então eu trabalhava bastante já internamente e depois comecei a trabalhar, né, com o público
as constelações, a filosofia de vida sistêmica. Então, a minha primeira especialização foi em constelações jurídicas, que eu fiz na Heringer. Foi uma virada de chave muito grande. Eu estava no 8º período da faculdade de Direito. Eu quis abandonar. Eu falei, cara, eu vou abandonar isso que eu vou fazer na minha vida. E aí eu tive todo, assim, o apoio da minha família, dizendo, não, você já está aqui, termina a faculdade, vai ser importante. Foi um período muito difícil na minha vida. Eu vivi uma relação e com certeza quem estava comigo naquele momento sofreu também, porque eu com certeza passava muito, transmitia muito da minha infelicidade ali, né? Eu hoje olho para trás e falo, putz, eu era muito infeliz, né? E logo assim que eu comecei a faculdade de psicologia, eu já comecei a atuar na clínica como consteladora e já fiz a minha formação em psicanálise. Com o tempo, assim, né, eu fui absorvendo um pouco e descobrindo o que eu queria fazer. Então, meus primeiros atendimentos eram com adultos. Porque quem vai buscar constelação familiar naturalmente é um adulto que tem alguma questão que se repete compulsivamente, ele não consegue entender exatamente o que está acontecendo ali, ele vai fazer uma terapia breve e posteriormente, se for do desejo dele, ele vai continuar aquela terapia numa análise ou de uma outra forma terapêutica, enfim. Então, o meu primeiro movimento foi atender adultos. E eu me lembro que na minha análise, e isso eu faço análise desde os 5 anos de idade, né? E, lógico, já troquei de analista algumas vezes, mas né, com essa minha analista, eu tô há 10 anos. E aí eu me lembro que eu conversava com ela e falava assim, cara, Raquelzinha, criança nem pensar, nunca, não quero. Ela, Natália, tenta. Eu, Raquelzinha, não quero, esquece, né? E aí um dia ela falou assim, Nath, tenta uma escola para você conhecer, eu acho que até para você atender criança vai ser interessante, esse movimento da primeira infância e tal. O meu primeiro, então, trabalho foi numa creche perto da minha casa. E eu me apaixonei por criança. Eu nunca mais quis sair desse lugar, né, assim, de observação e de olhar para a criança como um sintoma ali do sistema quando ela chega na clínica. E isso foi cada vez mais crescendo em mim. Assim, hoje eu atendo famílias. E o meu foco, né, é olhar para essa família como um sistema num todo. Então, a constelação, a filosofia de vida, eu falo que a constelação familiar é uma filosofia de vida. A filosofia de vida sistêmica, ela está embutida em todos os meus atendimentos, né? E eu acho que é isso que me faz estar cada vez mais distante da psicanálise tradicional, né? Isso é algo que talvez a gente possa até trocar mais. E todos os momentos hoje eu trabalho numa escola, no recreio também, que não é mais uma creche, né? Já é um outro movimento, é o infantil e fundamental. Mas eu trabalho nessa parte de psicanálise escolar, né? Que as pessoas ainda não conseguiram acessar muito, como se não existisse, mas ali a criança ela entra com o sistema familiar dela todo dentro da escola. É a primeira sociedade que a criança tem contato. Uhum. Então, você aprende bilhões de coisas nesse primeiro contato. Você aprende a se posicionar, como você também aprende a dividir, como você aprende o que você gosta, como você aprende o que você não gosta. Então, é muito interessante trabalhar em escola. Mas o meu foco, assim, além da escola, sempre foi o atendimento em um espaço multidisciplinar, que foi como nasceu a Bem-Estar Bem. Porque eu trabalhei em clínica, o meu primeiro estágio em clínica infantil foi com a TCC, e uma pessoa que faz análise desde os 5 anos de idade foi trabalhar na TCC e para mim foi assim, loucura, acho que foi a maior loucura, que não pela equipe, tá? E não que os recursos não tenham validade, muito pelo contrário, eu passei e vivi os recursos. Realmente, eu não só estudei a clínica TCC, mas assim, eu tive acesso aos recursos, e eu não vou dizer que eles não funcionem ou que eu seja contra, não é essa a proposta, mas definitivamente ali olhar para o sintoma não era só a minha
tratar o sintoma, eu acho, não era só o meu foco, assim, o que eu queria, o que fazia sentido pra mim. Então, eu fui trilhando esses caminhos, né? Trabalhei com mulheres empreendedoras num projeto bem legal lá de Campo Grande. Fazia vários workshops voltados para adultos, mas hoje eu tô cada vez mais ligada a esse lugar da família, a esse pertencimento. Enfim, essa hierarquia que existe, como que funciona, o lugar da criança, isso para mim é cada vez mais importante, né, na família, e eu vou trabalhando isso, né, assim, isso para mim foi dessa forma que eu fui construindo, né, eu fui trilhando, eu atendo adultos também, mas atualmente meus adultos eles vêm muito mais por indicação do que propriamente, né, minha especialização ou qualquer coisa do tipo, e mesmo assim nos meus adultos eu tenho essa visão mais amplificada, né, aonde você está na sua família, de que forma que você vive, né, qual a responsabilidade que existe em você estar vivendo isso, né, e eu vou, de alguma forma ajudando essas transformações, né, que a pessoa ela vai trilhando. Acho que foi diferente, né, assim, de alguma forma, mas a escolha da psicanálise por si só acaba sendo o mesmo porquê, né, que é o não querer só olhar o que tá aparente, é querer mergulhar, né, no que verdadeiramente existe ali de escondido, né, assim, que não tá em evidência. Você vê além do sintoma. Eu É, acho que essa é a grande mágica da é. psicanálise. Porque, por exemplo, né, hoje em dia a gente tem bastante em alta essa coisa da TCC e tal, É. essas terapias breves, essas coisas assim. Eu acho que tem a sua validade, acho que todas as terapias estão aí para todo mundo, mas cada indivíduo, cada sujeito ele vai se identificar melhor com cada tipo de abordagem. Cada um tem os seus atravessamentos e cada um vai saber até onde vai conseguir chegar. E assim, é Então, uma coisa só para complementar que eu acho muito importante. A análise, gente, a análise não é para todo mundo. Não, assim, as pessoas elas precisam realmente estarem dispostas a estar dispostas, né, a o olhar profundo. Eu acho isso interessante. Eu sim, tenho um ponto de vista sobre isso, sim, né, pessoal talvez, mas você vê a quantidade de pessoas que chegam para análise e percebem que elas não vão resolver de forma imediata a questão, né, como as outras abordagens, naturalmente, porque isso acaba acontecendo, e elas se desligam, né, elas não conseguem se entregar para aquele processo terapêutico, né. Eu acho que, esses movimentos que mexem com o inconsciente, de forma geral, não são movimentos para todos. Sim, é uma opinião também, né, óbvio, cada um aí vai ter a sua, mas isso é interessante, né, do que você trouxe. é isso. É bem você ter essa ideia. E você também ter a ideia do seguinte: você saber o que você suporta e você ter a ideia também da seguinte questão: óbvio que existem outras abordagens dentro da psicologia que elas têm esse olhar, mas eu acho que a psicanálise ela tem esse olhar de uma forma um pouco até mais chega a ser um pouco mais poética até, né? Porque a psicanálise ela também te ajuda a ser mais poético. Que é, cara, você é um sujeito que está sofrendo de algo. Você não
é algo. Por isso que a gente não dá diagnóstico para paciente. A gente não dá diagnóstico de ansiedade, não dá diagnóstico de depressão, não dá diagnóstico De dessas TDAH. coisas. Não existe isso na psicanálise. Você chega com um diagnóstico pra gente, legal. Mas como isso te atravessa? E a forma que você ter TDAH, por exemplo, te atravessa, não é a mesma forma que atravessa, sei lá, o seu irmão, que é filho do mesmo pai, da mesma mãe que você, e que foi criado da mesma forma que você. Porque vocês dois são indivíduos únicos, e que por mais que tenham sido criados de uma mesma forma, mas vocês têm formas únicas de ver o mundo. Porque vocês não são a mesma pessoa. E você imagina isso levando para uma coisa muito maior, que é a diversidade de criação e de cultura. De uma família para outra se muda muita coisa, se muda muita crença. Eu gosto bastante, tem uns grupos de café que existem. Eu fui em uma reunião só desses grupos, inclusive eu quero voltar aí nessas reuniões, mas chama Deaf Coffee, que são grupos de encontros que as pessoas têm para tomar café e conversar sobre morte. E eu acho muito incrível, nesse encontro que eu fui, como as pessoas falavam sobre as visões de morte que elas tinham dentro da família dela. E como cada família se portava de um jeito diferente. E uma criança tinha a visão dentro da morte da família do pai e dentro da família da mãe. Então, como é que você quer que um sujeito que tá melancólico, por exemplo, ele está melancólico e você vai tratar da melancolia? Não tem como. Aquela melancolia, ela é única. A forma que aquele sujeito vai estar sendo atravessado por essa melancolia é só dele. E só ele vai saber o que fazer com aquela melancolia. E o analista, ele tá ali para te dar um suporte e para te ajudar. Mas o papel principal, o protagonista real da análise é o sujeito. Então, eu acho que isso é muito interessante dentro da psicanálise. Acho que isso também é uma das coisas que mais me encanta dentro da clínica. E sem contar que também outra coisa que foi o que mais me ganhou também é a questão filosófica. Ave Maria. Não que eu não goste, mas também não que eu goste, né? Aí entra os nossos pontos de divergência. Eu gosto muito. Senhor do céu. Não dá pra mim, não dá pra mim. Eu gosto muito. E é interessante, né, assim, não é uma das coisas que eu gosto, nossa, eu vou estudar filosofia pra caramba, não é. Mas se você for pegando, né, os conceitos freudianos, eles estão ali, né, Narciso, enfim, né, eu não vou ficar aqui contando história, até porque não é muito a minha vibe, né, mas assim, se você começar a perceber, tudo tá muito linkado, né, Mas quando você vai recorrer à filosofia mesmo, você começa a ver alguns conceitos que o Freud traz de outros filósofos, e aí você começa a entender muita coisa. Muito mais, até mais. de onde ele tirou essa loucura toda, sim, não é possível, gente, né? Não, veio tudo assim da cabeça do Freud e tal. Mas isso aí é um papo que... Daí vem só um podcast pra isso. Vem um dia só pra gente falar disso. Onde ela vai falar muito mais do que eu, com certeza. Porque não é vibes, não é minha vibes. Mas... E aí, assim, isso me encanta bastante. A questão dessa filosofia. E uma coisa que eu gosto muito... E que foi, inclusive, o que me fez, assim, recorrer muito pra psicanálise, foi a própria filosofia. Eu ganhei um livro de um ex-namorado, assim, ganhei.
Tava lá, eu pedi emprestado. E nunca mais devolveu. Nunca mais devolvi. Não, eu tentei devolver, ele falou que não queria mais. E aí... Poxa, você não ia insistir, eu não óbvio. ia insistir, obviamente. Mas... E aí tava falando sobre a questão da linguagem e da cultura. E o quanto a gente não percebe a nomeação das coisas e a nomeação dos sentimentos e das coisas que elas só passam a existir quando a gente nomeia. E como, por exemplo, cara, algumas coisas só existem dentro de alguma cultura. Uhum. E até a mesma coisa que existe em várias culturas de formas diferentes. A própria morte, né? O que a gente vive, né, de cultura brasileira sobre a morte é totalmente diferente se você for na Europa, se você for, sei lá, nos Estados Unidos, México, que tem, né, o Dia dos Mortos, assim, até mesmo quando se fala da mesma coisa, né, você percebe que existe uma diferença em você confrontar essa situação, né, e tá ligado às vezes à cultura. E você vê isso na etimologia das palavras. Ui! É bem coisa de pesquisadora, gente. Ai, senhor. E aí você vai percebendo todas essas diferenças. E eu acho incrível o quanto dentro da clínica isso vem com um peso muito forte. Porque às vezes você tá ali ouvindo seu paciente e ele dá um nome para um sentimento e aquela forma que ele nomeia o que ele tá sentindo, cara, isso faz toda a diferença. Às vezes é uma profissão que ele escolhe por conta de um nome que aquela profissão tem, por conta de um status que aquela profissão tem. E, cara... E isso tudo vai contando de uma forma muito fantástica. E eu acho muito incrível a forma que a psicanálise vai vendo isso. Não, e não é nem só engraçado, né? Essa semana, eu tava atendendo uma paciente e... Enfim, eu tenho vários casos, eu vou pegar esse primeiro que apareceu aqui, né? E aí ela tinha me mandado uma mensagem falando, putz, Nath, eu tô com uma crise de ansiedade aqui, o negócio tá sinistro. Ela me mandou a foto da pálpebra dela, né? Aquele negócio tremendo e tal. E aí, o que eu faço e tal? E naquele momento, eu não tinha muito o que falar. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, 11 horas da noite, tô aqui, tô com ansiedade. Eu ofereci pra ela, né? Você quer que a gente faça uma consulta agora? Não, na realidade não, a gente tinha acabado de sair da consulta. Aí eu passei pra ela, olha, respira, vai tomar um banho, relaxa, não fica se martirizando, não fica focando nessa questão. Técnicas da TCC. Não, mas... Gente, é com todo respeito, tá? Mas, não é com todo respeito de carioca, não. É com todo respeito mesmo. É porque, assim, né? Isso eu acho que é uma diferença realmente importante. Eu não sou uma analista tradicional, né? Não. Eu sou bem longe disso. Eu sou uma pessoa bem ok, vibes e tal. E eu falo que eu jogo no time do meu analisando. Eu vou utilizar de forma óbvio metafórica, né? Eu não vou ficar ali conversando com ele sobre qualquer coisa, papeando, né? Hablando qualquer coisa, mas eu vou aproveitar de tudo que ele me trouxer para fazer. Bora, vamos ver o que isso vai dar. Então, assim, se o meu paciente vai falar sobre orixá, eu vou falar de orixá com ele. O meu paciente vai falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Meu paciente vai falar, agora eu tô acreditando em Saint-Germain, vamos acreditar em Saint-Germain juntos. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu vou utilizando do que o meu paciente me pede. Eu tenho pacientes que falam assim, Nath, eu não consigo me organizar. Não consigo, e isso tá me atrapalhando. Eu não consigo nem pensar nisso. Porque eu não consigo entender que eu tenho que levantar e resolver as coisas. Então, vambora, vamos decidir, vamos nos organizar a ponto de você conseguir levantar. Depois que você estiver em pé,
Daí a gente fala do que a gente precisa falar, do porquê que você não conseguia levantar. Eu acredito que às vezes a gente precisa de coisas ativas, né? A gente precisa. Eu tenho esse ponto de vista, que inclusive é pessoal. Se a minha analista não tivesse falado pra mim, vá pra uma escola, talvez eu estaria batendo cabeça até hoje. Né? E olha que a minha analista não tem muito, ela, né, já tá há muitos anos na clínica, então ela também tem um ponto de vista bem mais tradicional. Mas assim, esse caso, voltando, daí ela me mandou a mensagem e eu falei pra ela, olha, vamos fazer, ok. E aí, na semana seguinte, a análise. E aí ela virou pra mim e falou assim, pô, mas você sabe por que isso aconteceu? Eu falei, cara, a gente passou a análise inteira se perguntando o que você não está vendo, o que você não quer ver. Gente, o corpo fala. E assim, não, eu trouxe esse livro para você porque isso é verdade. Quando eu fui levando isso para ela, né? O que você não quer ver dessa relação que você tá vivendo? O que você não quer ver da sua família, das questões familiares que você está envolvida? O que você não quer ver da clínica que você quer parar de atender? E agora você percebeu que depende só de você, né? E aí ela... Eu falei, ué... E tá muito ligado a isso, né? Tudo conversa com você, né? Tudo tem... o seu corpo, ele tá ali, ele também conversa com você. E aqui eu tô longe... Hoje eu tenho uma enxaqueca crônica, que ela me pegou de um jeito, mas eu em momento nenhum pensei que ela não tivesse ligada a algo que efetivamente é. E assim, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa que eu não quero... E dentro dos sistemas que a gente vai estudando, né, não tá ligado à psicanálise de forma nenhuma, mas dentro de outras filosofias, você vai percebendo que tudo tem uma ligação, que o seu corpo todo está interligado, né? Isso, principalmente a filosofia indiana fala muito sobre isso. Total, E aí... Bert Hellinger... Não, eu vou falar das constelações, que acho que é mais fácil. Só para que vocês entendam, né? As constelações familiares foi uma filosofia, né? Bert Hellinger, ele foi o iniciador. Ele diz que ele se permitiu encontrar, ver a filosofia sistêmica. E ele, então, ele escreve, ele fala, ele decodifica as constelações familiares. Ele fala aí que a gente vive 3 leis, né, que são as leis principais, e que não importa se você acredita ou não, essas leis, elas têm importância na sua vida, elas existem na sua vida, né? E quando eu vou explicar as constelações familiares, eu falo que é igual ET. Não importa se você acredita ou não, o ET existe, pronto, acabou. Eu não acredito. Isso é um problema seu. Então, eu sempre falo que as leis sistêmicas, elas são assim. Não importa se você acredita que o outro tem que pertencer ou não. Se não pertencer, é exclusão. Se excluir, por uma hora isso vai ser incluído, né? E assim, quando eu comecei a estudar, né, uma das coisas que a gente estuda muito são os sintomas, porque como é que funciona? A gente, nas constelações familiares, a gente tem acesso aos conteúdos recalcados, de uma forma onde os representantes estão vendo aquela questão em que você está compulsivamente repetindo, óbvio, e tá te incomodando. Então, por que eu nunca prospero? Por que o meu negócio não dá certo? Por que os meus relacionamentos sempre acabam assim? Por que eu vivo na escassez? Por que a minha vida é uma droga? Por que eu não... Sei lá. Por que eu não consigo um emprego? Por que eu tô sempre infeliz? Por que quando eu saio de um pai abusador, eu entro num chefe abusador? Então, o que você tem? Você tem acesso ao conteúdo recalcado, do motivo pelo qual você vive naquela repetição. E esse movimento... ele vai através do campo, né? Que a gente fala em que os representantes, eles conseguem se comunicar dessa forma e você tem um acesso àquilo dali. E é óbvio, claro e evidente, que tem pessoas que mudam o movimento e tem outros resultados, como tem pessoas que ficam presas ali e pronto, como tem pessoas que resolvem fazer análise, como tem pessoas que resolvem nunca mais falar do assunto, né? E aí um dos pontos que ele fala é do sintoma,
que é um conteúdo pra gente recalcado, né? Que Freud lá vai dizendo que, né, é uma das formas que isso vem pro consciente. E quando ele trata disso, ele inclusive divide a gente em dois. Direita e esquerda. Sendo direita o lado do pai e esquerda o lado da mãe. E aí tem toda uma questão do porquê, é uma questão, assim, mais complexa, não dá pra... Aí, só aí, um dia pra isso. Exatamente. E isso é muito interessante, né? E aí ele vai falando e ele vai dando a função de cada órgão, assim, né? Ele vai dando, ele vai mostrando através de outras constelações e vai, de alguma forma, trazendo o motivo pelo qual você tem dor em determinado lugar. Por que é no olho esquerdo? Por que é no olho direito? Por que é no fígado? Por que é no rim? Por que é no braço? Por que é no joelho? Né? E quando você vai juntar todas as filosofias, inclusive quando você vai ver lá a galera que estuda acupuntura, a galera que estuda, que faz... Enfim, essa parte mais holística, você percebe que tudo se complementa. E é por isso, inclusive, que eu não sou tradicional bodega nenhuma. Porque, para mim, não existe como tudo se complementar e nada disso existir. E não existe essa possibilidade. Então, se existem várias possibilidades, e eu posso estudar várias possibilidades, eu posso ajudar o meu paciente de várias formas, vamos embora. Né? E aí, fazendo um paralelo, né, ao espaço, essa é a ideia. Né? O que você buscar, eu vejo que, assim, né, eu tenho um ranço de clínica. Não sei você, mas eu criei esse ranço. Mais uma vez, não pela equipe que eu trabalhei, mas porque, para mim, clínica é uma coisa meio assim, meio avassalador, né? Assim, eu não tenho muito... Esse é o meu ponto de vista dentro da minha vivência. Gente, eu acho muito capitalista, desculpa. E nunca entrou na minha cabeça ter uma clínica. O que entrava na minha cabeça era ter um espaço. Um espaço onde cada um, óbvio, ia seguir com o seu trabalho, e claro, né, com todo mundo conversando junto, a mesma língua, se respeitando. Isso normalmente não é uma coisa que você encontra em clínica. Existe uma cabeça pensante e viva a vida. E você ganha aí o que você né, para você trabalhar para todo mundo. É uma empresa. É uma empresa. É uma coisa, é um comércio, é uma comercialização da saúde alheia. E eu acho que quando você vai tratar coisas tão sensíveis quanto saúde, principalmente saúde mental, não dá pra você comercializar dessa forma, não dá pra você... Não, e aí... Óbvio que a gente vai ser, desculpa te cortar, mas não dá pra gente ser tão atravessado assim, não dá pra gente ser tão... tão capitalista desse jeito, sabe? Não dá pra ter esse pensamento tão... O meu ponto de vista... Não dá pra fugir do capitalismo porque a gente vive nele. Mas não dá pra ter esse pensamento tão forte. Acho que o pensamento principal não pode ser esse. Não. E se você parar pra perceber, as pessoas que elas trabalham na clínica, elas falam de saúde mental e elas são as últimas que têm saúde mental. Sim, inclusive eu conheço... amigas, porque assim, gente, eu fiz faculdade de psicologia, eu segui, comecei em uma faculdade e aí depois eu saí dela e fui pra outra e foi onde eu me formei, enfim, e as minhas amigas que conheci na primeira faculdade, onde comecei, cara, elas saíram da faculdade e foram trabalhar em uma clínica onde elas ganhavam mixaria para atender pacientes. Tem uma que ela chegou a comentar que ela atendia 60 pacientes por semana. Gente, como é que você vai falar sobre saúde mental? Como é que você vai tratar a saúde mental? Impossível. De alguém? Gente, condição. não tem como. Por isso que eu critico tanto clínica. E eu acho que a nossa proposta é completamente diferente, porque a gente tá tendo a possibilidade de todo mundo ali tá em colaboração. Fazer seu horário. Sua vida, o seu trabalho, o seu investimento no que você quer, né? Acho que essa também foi muito a proposta, né? Assim, a proposta de que a gente conseguisse ter bastante...
Porque e também existe um ponto muito interessante, que não é só o meu lado muito, né, vibes. Também é o ponto de eu ter várias modalidades de atendimento, porque eu atendo criança. E quando finalmente a criança ela consegue sair desse lugar de sintoma, isso não significa que ela não tenha nenhuma questão. Às vezes ela tem uma questão psicomotora, às vezes ela tem uma questão fonoaudiológica, às vezes ela tem realmente algo ali que na terapia seja para ela trabalhar sobre uma personalidade dela. Porque, sim, né? Talvez ela tenha que se colocar mais, ela tem que se posicionar mais. Ah, Natália, ok, ela tem as mesmas, as ações que ela tem são muito parecidas com a da mãe, com a do pai. Então a gente vai trabalhar para que ela se desligue disso, para que ela consiga seguir. Ok, desde que esse pai faça terapia também, gente. Mas assim, essa também é a ideia, que a gente consiga atender quem chega para nós da forma com que aquela pessoa verdadeiramente, efetivamente, ela precisa, né? Então, seja com reforço pedagógico, seja com uma parte psicomotora, seja com uma análise mais tradicional, seja com uma coisa mais vibes, seja com, sei lá, eu ainda não tenho uma TCC, não é? Mas, por que não? Tem pessoas que, né... Que ok, que ela... Mas assim, não dá pra ser TCC doida não, gente. Daí aquela TCC assim... TCC... porque aí não vai nem aguentar a nossa loucura. Mas assim, por que não, né? Não tenho nada contra. Inclusive lá na escola, às vezes eu vou conversar com algum pai e eu falo, olha, a questão do seu filho é comportamental. Então, é isso que você tem que buscar. Ah, mas não, é comportamental. Esquece. Sabe, você tem que ir ali, às vezes realmente ele tem que fazer algum tratamento mais específico, às vezes ele tem que... E eu acredito que seja necessário, né? E dentro desses pontos e do que a gente vive hoje, que bom, né? E eu não trabalharia num lugar diferente, tá? Eu trabalho numa escola inclusiva. Inclusiva de verdade, tá, gente? E dentro disso, a gente tem que entender que também dentro da individualidade de cada criança, existe um movimento que a gente tem que fazer dentro do espaço, dentro do que ela precisa, né? É engraçado que agora o ABA ficou muito em evidência, né? Uhum. Até muito mais agora do que a própria TCC, né? Ai, ABA. E eu sou assim, gente, sangue de Cristo, o que é aquilo? Olha, mas eu respeito. Lá na escola a gente tem 2 alunos, ou acho que mais, não sei, que a gente trabalha mais voltado para esse tipo de linha, de abordagem, que não é a minha, e eu respeito. Todas as vezes que me solicitam, eu levo o meu ponto de vista, mas que para eles funcionou muito bem. Foi ótimo. Eles estão muito bem. O fato de eu gostar ou não muda, né? Se vai ser bom ou não pro outro. É questão do indivíduo. Exatamente, que você falou agora. Né? Então, cada um... Mas assim, gente... É complicado. É complicado porque quando você estuda a análise em si, uma das coisas que você aprende é sair da jaula. Então, você não... você se liberta, né? Você vai para a análise para que isso em algum momento aconteça, né? Para que você desenvolva, para que você consiga se encontrar de alguma forma. Você tem uma questão ali pontual, mas várias outras questões estão juntas e você quer se libertar daquilo. E processos diferentes não é sobre você se libertar, é sobre você simplesmente reforçar aquilo que é positivo e esquecer, como se fosse assim, vou esquecer aqui o que não é, né? O meu primeiro atendimento em TCC foi com uma criança. Óbvio, a clínica era de criança. E foi uma das coisas mais, assim, importantes para mim, sabe? Eu atendi uma criança que ela tinha encoprece. E eu me lembro, ela tinha 6, 7 anos, eu não lembro, assim, mas ela ainda usava fralda, enfim. E eu me lembro
Nossa, foi muito importante pra mim. Eu me lembro dessa mãe, sim, sabe? Eu me lembro muito da mãe. E por isso familiar, né? E aí ela chegou lá e tal, e óbvio, era uma clínica TCC. Então, o que a gente fez? Recurso. E eu respeitei o recurso, aprendi, tá? Com recurso, me foi útil aprender. Mas aí eu perguntei pra ela, falei assim, então, me conta, o que tá preso? Queria saber o que tá preso. Ah, tia Nath, como assim? Ué, eu quero saber o que tá preso aí dentro da tua barriga. Tu não quer soltar? Aí ela virou pra mim e falou assim, ai, sabe o que é? Eu falei, não, se eu soubesse, né? Aí ela, ai, é porque eu acho, eu tenho, assim, muito cuidado com a minha mãe. Eu amo muito a minha mãe. E eu tenho que cuidar muito dela, porque minha mãe precisa. Porque minha mãe, não sei o que, nananana. Falei assim, então vamos fazer assim, é um combinado nosso. Tá. Eu me lembro que a minha supervisora quase me degolou naquele dia. É um combinado nosso. A mamãe tem os problemas da mamãe. E você tem os seus problemas. Quais são os seus problemas? Ah, eu tenho que estudar pra prova. Então é isso que você vai fazer. Ah, eu tenho que acordar cedo pra ir pra escola. Então é isso que você vai fazer. Vamos combinar assim? Vamos. Aí ela foi, levou o recurso pra casa. Uma semana depois, a menina tava fazendo no vaso. A mãe chegava que chorava. E eu quase que chorava junto, né? Eu e ela lá, chorando pra caramba. Qual era a maior questão dela? Preso. Tava presa a ideia dela se libertar de algo. E aí você percebe o sintoma dela ali, presente, né? Que saiu, que de alguma forma ela se libertou daquele sintoma. Outros apareceram depois, porque sintoma quando você precisa olhar profundamente, ele pode até ir, mas ele volta. Então, o que aconteceu? Ela ali continuou a terapia um tempo, depois ela saiu, mas ela voltou com a preocupação da mãe. Natural, ela vê a mãe todos os dias, 24 horas por dia, e se ela não olhar para isso, e essa mãe também não olhar, tem várias outras questões aí embutidas, mas não cabe aqui a gente trazer, é mais uma questão do sintoma mesmo, ela vai voltar a ter outros sintomas, seja a nota baixa, seja a falta de socialização na escola, seja, né, um amiguinho que ela resolveu espancar, e não é o caso dessa minha paciente. Eu tô dando aqui várias hipóteses que podem acontecer. Então, quando a gente vai percebendo que o imediatismo, ele até pode te dar um resultado imediato, né? Mas é aquilo. Quando você ataca o sintoma, você não tá resolvendo a questão. O sintoma, ele vai para outro lugar. Claro, porque você não tá resolvendo nada. Então, ele tem que ressurgir. Ele tem que ressurgir. Ele vai voltar, ele vai se repetir em outra questão, claro. Em outro problema. Ele vai para outro lugar. Por isso que você vai tratando as questões. E o sintoma, às vezes, ele é até necessário para a própria sobrevivência da pessoa. Claro. Por isso que dentro da psicanálise, a gente não ataca o sintoma dessa pessoa. Laudo pra gente. Não que assim, olha, eu vou fazer um parênteses, não que não seja importante você ter acesso, né? Não é a minha vibe, não é a minha área, não é o que eu... Mas eu acredito que existam pais que precisam disso, né? Até Existem pessoas, sujeitos que precisam. Sim, claro. E as garantias que isso te traz. Eu tô falando de garantias jurídicas, tá, gente? Ó, é uma coisa... É óbvio que você tem que olhar, né? E tem uma coisa que é muito interessante, porque as pessoas... hoje a TCC tá tão em alta, né? E as pessoas acham que a gente da análise não trata, tipo, não trata não é a palavra, mas não atende autismo, a gente não atende TDAH, a gente... E na realidade, e eu vou trazer algo para vocês que é muito importante, uma das primeiras psicanalistas que fala de autismo, que é a Françoise Doutor,
que ela é incrível, procurem, ela tem livros, assim, muito interessantes. Uma das primeiras, inclusive hoje, né, o sintoma não, o borderline, ele tá muito aí, né, em evidência, e a psicanálise que fala da síndrome limítrofe lá atrás, né, então não é que nós não estejamos diante para juntos trabalharmos, né, na parte da análise isso, mas as pessoas, elas querem formas certas e de preferência para ontem, que aquilo dali dê ok. E na realidade isso não vai acontecer. Não vai acontecer, pelo menos na análise. E eu, né, dentro do que eu acredito, até mesmo em qualquer outro espaço. Porque em algum momento aquilo vai retornar de outras formas, né? Repetir e elaborar. Repetir. Tem uma... Ai, gente, é porque vai me surgindo tanta coisa na minha cabeça. Ai, que loucura. Eu também tive uma paciente, olha só. Mas assim, não tô falando o nome de ninguém, hein, gente? Pode ser qualquer um. Eu tive uma paciente adulta. E, cara, foi um caso também muito interessante. E, mais uma vez, a análise não é para todo mundo. Constelação familiar não é para todo mundo. Gente, não tem jeito. Não tem jeito, não é para todo mundo. Eu atendia ela já tinha um tempo. Ela veio de uma das constelações familiares fazer análise. Eu tinha feito uma constelação familiar sobre sintomas e relacionamento amoroso. E aí eu falei para ela, ó, amor, ou você faz terapia ou deleta. Porque a questão dela era bem profunda e repetia muito, e ela não tinha enxergado, né, o panorama do negócio. E aí ela começou a fazer análise. E ela queria, na realidade, descobrir o porquê que ela tinha visto no Google do TDAH, né? E aí ela queria descobrir o porquê, de alguma forma, se ela tinha TDAH. Uau! E aí, assim... Esse era, né, o X da questão dela. Que não era óbvio. Gente, rapidinho, depois que o DCM mudou... Que loucura. Porque antes, sem querer te cortar de novo, mas já te cortando mais uma vez... o DCM, gente, é o manual que os psiquiatras geralmente usam para fazer o diagnóstico clínico dessas psicopatologias, né? E ele, se eu não estiver muito equivocada, até o DCM 3 ou 4, acho que até o 3. Agora nós estamos no 5 TR. TR significa texto revisado. Nós usávamos a psicanálise como base. Então, até então, não tinha isso de borderline, narcisista, essas coisas. Então, era realmente isso. Eram a personalidade, a estrutura de personalidade e tal. Enfim, as coisas da psicanálise. Depois é que se alterou. E aí, hoje em dia, nós temos essa grande questão não vou conseguir falar a palavra. Você vai ter que me ajudar. Ai, gente, desculpa. A minha dicção é péssima. Patologia. Patologia. A minha também tá. Enfim, mas eu sei qual é a palavra. Eu sei aqui, ó. Tá, começaram a patologizar. Isso, obrigada. Deu certo, tá vendo por que a gente se complementa? As pessoas. E aí, agora, virou moda. Então, você ter algo, sentar em mesa de bar e tipo, tenho ansiedade. Uhum. Qual remedinho você toma? Qual remedinho você toma? E virou uma coisa muito mais voltada para o momento, né, que a gente vive do que verdadeiramente. Mas, assim, e isso é uma questão muito... Gente, isso vem questões sociais muito profundas. Isso é uma análise do momento social, histórico que a gente
atravessa. E aí a gente tem que fazer também uma análise de N coisas pra gente entender o momento que a gente tá atravessando. Exatamente, de tudo que todos nós, socialmente, né? Porque somos atravessados por isso. Até a própria pandemia. Sim, com certeza. Que todo mundo pensou que a gente fosse sair melhor, a gente saiu mais narcisista, né? Sou eu, o meu problema, o meu emprego, a minha vida, a minha esposa, Sim, né? E não que as pessoas não tenham de fato isso. E eu acho que é legal, é um avanço que a gente teve, porque várias pessoas que antes não tinham acesso, têm acesso e sabem de fato que tem, do que sofrem, por que tem algumas diferenças e podem buscar de fato ajuda e tratamento e afins. E podem buscar também saber com o que se identifica, qual é o tipo de abordagem que a pessoa se identifica para poder ter, de fato, o seu tratamento. Qual a forma que ela se sente validada, que ela se sente ouvida, que ela se sente tocada para poder ir, né? E até onde ela aguenta ir. Porque como ela estava falando, gente, não é todo mundo que vai aguentar uma análise. A análise não é miojo, não é receita de miojo. Tem gente que vai ficar 15 anos fazendo análise. Tipo, a Nath, ela faz desde os 5 anos. Eu faço análise tem uns 3 anos. Então, assim... Amiga, loucura. Só de pensar que... Porque, na realidade, eu comecei a fazer análise com 5 anos. E antes disso, eu fazia psicomotricidade. Então, eu sempre tive acesso às terapias. Sempre. E quando eu comecei a fazer análise, aí é uma história, assim, gente, não tem condição de contar, assim, tudo, né? Aquela coisa bem... Gente, essa história é ótima. Essa história é maravilhosa. Quando eu comecei a fazer análise, com esses meus 5 anos de idade, e minha mãe, assim, né? Minha mãe trabalhava muito. Minha mãe, como sempre, trabalha até hoje, de manhã, de tarde, à noite, final de semana. Eu não tinha naquela época com quem ficar e mesmo assim a minha mãe fez de tudo para que eu tivesse... eu falo para todo mundo, eu não tive todos os brinquedos e todas as melissas do sonho. Mas eu tive tudo que eu precisava para me tornar e cada vez mais perceber a importância do que eu estava me tornando. Então eu fiz tudo que você possa imaginar. Eu fiz aula de teatro, eu fiz curso de desenho, eu fiz psicomotricidade, eu fiz oratória, eu fiz terapia, eu fiz basquete, eu fiz natação, eu fiz jazz, fiz sapateado, fiz balé, eu me apresentava. Então, minha mãe, ela sempre investia muito nessa parte de terapias e terapêutico, né? E quando eu comecei a fazer a análise, com esses 5 anos, e minha mãe teve que começar também, porque muitas das questões ali estavam presentes muito bem firmes na vida da minha mãe. E claro, isso é natural, gente, não tem como, né? Quando eu comecei e quando eu estive diante da análise, e conforme eu fui crescendo, né, e a gente vai tendo outras questões mais importantes, assim, para aquele período de vida, eu comecei a perceber as coisas que começaram a se repetir. A escolha do direito, né? Gente, eu tô na 3ª faculdade. Todas as blusas eu tenho 3 cores. Todas as calças eu tenho 3. Eu sou uma pessoa que eu tenho 3 de tudo. E aí, isso era uma coisa que eu chego quando eu vou escolher, eu sempre fico em dúvida entre 3 no cardápio, né? E eu sempre peço o quê? Chopp, porque eu não consigo escolher entre os outros 2 drinks, né? E isso era uma coisa que me incomodava muito. E que eu troquei várias vezes, né? E a gente vai trocando os sintomas de alguma forma, mas a gente não vai descobrindo o porquê. Sabe, a gente não vai... Por que isso acontece? Eu deixei de comprar 3 blusas, agora eu fico em dúvida entre 3 coisas no cardápio. Eu deixei de ter dúvida em 3 coisas do cardápio, mas agora quando eu vejo sapato eu quero comprar 3 iguais de cores diferentes. Por que isso, né? Por que 3 faculdades? Por quê? Aonde que isso tava? Por que direito? Por que psicologia? Por que pedagogia? Eu que vivi a minha vida inteira, de manhã, de tarde, à noite, escola, porque minha mãe me levava. Por que agora escola de novo?
né? E é interessante que uma vez, minha mãe, ela teve um insight, assim, minha mãe é ruim de ter insight, hein? Mas ela tava indo me levar, eu acordo super cedo pra ir pro recreio, ela tava eu acho que eu nem te contei isso, a gente tava no carro e tal, e aí minha mãe virou e falou assim, ô Nath, eu já achei estranho, minha mãe não me chama de Nath. Falei, aí ela, esse negócio aí que você faz, esse negócio aí astrológico, eu falei, Ela, as constelações, não tem nada a ver com astrologia. Aí eu falei assim, as constelações, né? Não tem esse negócio que você repete a história das pessoas? Eu falei, tipo, mais ou menos, mas ok, ela entendeu alguma coisa, né? Falei, Aí ela, porque quando eu tinha sua idade, eu também acordava 4 horas da manhã pra ir pra Santa Cruz trabalhar. E agora você acorda 4 horas da manhã pra ir também pra um lugar tão distante. Por que você não vê se você não tá repetindo a minha história? Larissa, naquele momento, eu falei, gente, como é que a minha mãe conseguiu pensar nesse negócio? Que eu não consegui pensar até hoje. Que eu tô aqui 1 ano, acordando 4 horas da manhã, e ela me diz isso hoje. E aí, aquilo dali começou a mudar o meu trajeto até pra escola. Porque eu antes ia pensando, putz, cara, 2h30 pra chegar nesse trabalho e tal. Agora eu vou assim, deixa eu ler um livro. Quer saber? Eu tô mudando esse trajeto. Por que eu não moro mais próximo? Ou por que eu não vejo uma outra escola? Ou por que eu tô ainda inserida nesse contexto? Eu nem sei por que a gente chegou aqui agora. E você ia contar um caso de uma paciente. Isso. Então, retomando ao caso. Vamos lá. Eu tive do sintoma dela, né? Que era TDAH. Gente, isso, deixa eu só parêntese, né? Por que eu cheguei aqui? Quando eu comecei a fazer terapia, aos 5 anos de idade, eu tava na época de alfabetização. E todo mundo achava que o que eu tinha era dislexia, ou eu tinha déficit de atenção, ou eu tinha alguma coisa mais, né? E a minha mãe falava, cara, não. E eu fui, e aí eu comecei não, você tem e tal, não sei o que lá, e faz psicomotricidade, aí faz psicopedagoga, aí vai todo dia. E eu repeti o CA, gente. Minha mãe, minha filha, não é possível. E minha mãe, alfabetizadora, com uma filha que tinha repetido a alfabetização. E aí a minha psicóloga na época, era a minha analista, a Ana Paula, foi minha primeira analista, ela virou e falou assim, Jaqueline, leva a Natália pra fazer exame de vista. Minha mãe, que exame de vista? O quê? Você tá louca? A Natália enxerga muito bem. 1,75 graus. Eu não enxergava nada e era óbvio que eu não conseguia enxergar linhas, nem letras, nem números, nem pessoas, né? Então, por isso que eu bati em tudo, porque eu não enxergava, e por isso que eu não me alfabetizei, porque também não enxergava. Então, isso foi uma coisa muito interessante, e eu comecei a ver o sintoma de forma diferente, né? Essa minha paciente é o seguinte, ela veio com uma questão muito interessante, ela queria olhar para o suposto TDAH que ela tinha visto no Google que ela tinha. E é cada vez mais em alta isso, né? Eu vi no Google, eu vi não sei aonde. Gente, pelo amor de Deus. Você tá tendo muito paciente que chega com você com aquele remedinho? Aquele remedinho? Aquele remedinho? Amiga. Pois é, né, filha? Não, olha só, a pergunta não é que chega com remedinho. A pergunta é, quem não chega com remedinho? Não. Ó, aí, tudo bem. Aí ela chegou lá, não sei o que, não. E eu comecei a perceber que uma das queixas que ela tinha, ela trabalhava com organize, né? Ela trabalhava com organização de closet, casas, e óbvio que essa é uma área, gente, que é para uma outra galera, né? Ok, então ela trabalhava com esta galera. E ela tinha que se adaptar a esse padrão de público. E aí um dia ela chegava muito com essa questão de que ela tinha que se adaptar a um outro público e tal, né? Ok. Aí, uma das vezes, ela trouxe o caso que ela tinha acabado de passar no final de semana, que ela tinha ido organizar a casa de uma médica muito ok, né? Muito né? E mesmo ela com muito dinheiro, ela não pagava a minha paciente.
muito dinheiro, não pagava meu paciente, muito dinheiro, não pagava. E aí ela falou assim, cara, eu chego 7 horas da manhã, é pra eu sair, sei lá, às 5, e eu fico lá até às 10, e eu moro, sei lá, em Big Field, ela mora em Copas, tô chutando, mas era uma distância, assim, absurda, e eu trabalho muito e tal, eu acho que era Barra, não sei, não lembro, assim, exatamente, mas era uma coisa, assim, distante pra ela tinha uma família, ela tem uma família, ela está vivinha da Silva, então ela não, sempre dava demais, cobrava pouco e não recebia. Aí a gente foi trabalhando, ela repetiu isso várias vezes, sendo que, qual era a questão dela? TDAH, ok. Um dia, carnaval, gente, é feriado. Eu fico com o meu celular, né? Óbvio, o meu paciente ele pode precisar de mim a qualquer momento e tal, mas é carnaval. E minha mãe tem uma casa em Araruama. E aí eu falei, bom, então eu vou sexta e volto quarta, que seria quarta de cinzas, ou eu volto na terça, já tinha pensado. E o atendimento dela era uma quinta, então eu não tinha só o atendimento dela, eu tinha atendimento de outras pessoas quinta e sexta, né? Porque a vida já voltava ao normal ali. E aí, quando foi, sei lá, um dia de final de semana, ela me mandou uma mensagem falando assim, Natália, porque eu viajei e eu queria que você remarcasse minha consulta. E eu não trabalho com remarcação de consulta porque não tem condição para mim, né? Para mim, a remarcação, ela é um pouco inviável porque eu não trabalho só naquele dia, e nem só para uma pessoa. Uhum. Então, eu sei que é um pouco diferente do seu sistema, Sim, mas sim. eu trabalho diferente. E aí eu falei assim, olha, eu vou estar te esperando que... Na verdade, não falei nada. Eu queria desmarcar e tal, porque eu tô viajando e eu não vou conseguir fazer o atendimento. Eu falei, ok, beijos, boa viagem. Aí na consulta seguinte... foi interessante isso, né? Ela virou e falou assim, não, porque eu acho que você tinha que remarcar, porque afinal de contas era um feriado. Eu falei, o feriado foi até quarta. E eu falei assim, análise é prioridade. E o que acontece? Você tá toda hora falando que as pessoas não valorizam o seu tempo. Mas você tá valorizando o tempo das pessoas? E tá valorizando o próprio tempo? Não, ok. Mas assim, o próprio tempo, o próprio trabalho, né? Ih, caiu alguma coisa. Ih, acho que será que é o nosso tempo que tá acabando? Ih, eu não enxergo. Eu não enxergo ele, você enxerga? Não. Caiu alguma coisa aí? Caiu. O quê? Não sei, esse negocinho azul. Não, tranquilo. Tá. Olha lá. E aí, retomando, né? Eu comecei a pensar, eu indaguei a ela isso, né? E eu comecei a levar para ela o questionamento de, será que você tá percebendo o que você tá fazendo da sua própria vida? Né? Porque se nós somos seres que ressoamos aquilo que somos, porque sim, porque... e aí eu não vou falar aqui de frequência energética, já é muito louca, mas assim, se nós estamos diante de pessoas que fazem parte daquilo que faz sentido pra gente, isso significa que eu estou nesse movimento de vida, ok? Então, se o meu trabalho não está dando certo, ou se eu acho isso, ou acho aquilo, ou vejo isso, ou vejo aquilo outro, eu tenho que pensar sobre quem sou eu aqui, quem sou eu nessa fila do pão, o que eu estou fazendo, né? E esse foi o meu ponto de vista, não era TDAH. E talvez ela até possa ter, mas assim, a maior questão não era essa. Por que eu sempre procrastino? Por que eu nunca faço nada? Valorização de tempo. Tem uma especialista, que até é da TCC também, ela é em alta, e teve uma vez que ela falou assim, e eu achei muito interessante, ela falou, se você quer pedir alguma coisa pra alguém, peça pra alguém que tá sempre sem tempo. Eu vi sobre isso. Você viu? E aí ela fala, porque se você pedir pra alguém que nunca tem tempo, é uma pessoa que sabe valorizar o seu tempo. Agora, se você pedir pra uma pessoa que sempre tem tempo,
talvez você não consiga o que você quer, porque ela até fez uma coisa assim legal, tipo, cérebro não usado é cérebro atrofiado. E, né, óbvio, ela vem muito mais nessa pegada, mas a questão da valorização do tempo é muito importante, né? E a questão do quanto que a gente quer colocar a responsabilidade nos sintomas, nas coisas, e a gente não quer colocar a responsabilidade sobre aquilo que a gente escolhe, né? Se eu escolho fazer de alguma forma, eu tenho que assumir as consequências daquilo. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar desta forma. Eu trabalho dessa forma, minha consulta tem um tempo, é viável daquela maneira, isso conversa com o que eu consigo entregar e tá tudo bem. Tem pessoas que tem pessoas que atendem de 15 dias e tá ok, eu não. Então, assim, eu vou também fazendo de alguma maneira que se encaixe com aquilo que eu tenho de propósito de vida, de objetivo, qualquer coisa do tipo. A minha analista é uma analista que faz como você, ela trabalha com remanejamento de horário, que para mim é importante, mas ela trabalha com uma outra proposta, né? Ela trabalha hoje mais online e ok, é a forma ali que para ela é bom e funciona, né? E para mim é diferente. Então, assim, você tem que também encontrar pessoas que conversem com o que você deseja e entender que as coisas não vão ser do jeito que você quer e que você tem escolhas. E isso é sobre tudo na vida, né? É muito importante que a gente pense a gente comece a pensar sobre o que nós estamos fazendo da nossa própria vida, sabe? O que a gente está escolhendo. Isso é importante, né? E é algo que a gente trabalha muito na análise, né? É algo que a gente trabalha muito. Acho que teve não sei quem foi que falou, né? Que até o fato... Foi alguém que eu escutei. Ele falou assim, até o fato de você se eximir da responsabilidade de escolher é uma escolha. Até quando você não escolhe nada, é uma escolha. E eu achei isso muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, eu prefiro nem dar minha opinião. Você tá escolhendo não dar a sua opinião. Não tô perguntando se você tem uma opinião ou não. Tô te dizendo que dentro disso... E aí você começa a perceber o que isso tem a ver em relação com você. E esse era um caso muito interessante porque não tinha nada a ver com o sintoma. Tinha a ver com o posicionamento que ela tinha de estilo de vida, né? De vida, né? E você vai cada vez mais encontrando isso no consultório, né, assim, cada vez mais. Eu tenho vários casos, assim, que começam a bombar aqui na minha cabeça. E se eu pudesse, eu contaria vários. Isso me fez lembrar um caso que eu atendi, que foi de uma moça que ela estava passando por uma crise na relação e, enfim, muito complexa, e ela chegou falando que ela estava com TAG. Para quem não sabe, é transtorno de ansiedade generalizada. Que não basta você ter transtorno de ansiedade, agora você tem que ter generalizada também para dar aquele plus no negócio, né? Exatamente. E ela tinha também se autodiagnosticado pelo Google. E, enfim, a gente estava lá, né, em análise e tal, não sei o quê. E aí teve um dia que ela chegou e falou que ela tinha virado pro companheiro e ela tinha falado assim pra ele: olha, eu estou indo até ela me chamava de psicóloga. Infelizmente, as pessoas ainda chamam de psicóloga, mas tudo bem, gente, enfim. Estou indo na psicóloga por sua causa. Eu falei, gente, mas assim você me rebaixa? Pera lá, calma. Nossa, assim você... Aí as pessoas também, além de colocarem a gente numa posição de tipo, cara, o que você faz? E aí eu lembrei também de uma paciente que eu tive que ela chegou uma vez muito pé da vida, mas isso faz parte do processo de transferência.
Mas ok, ela chegou ao pé da vida, é Ela isso que chegou ao importa. pé da vida e falou que eu tinha um trabalho de merda, que eu estava... Que era um trabalho de ficar ouvindo os... Nossa, eu lembro Você dessa. lembra dessa? Eu lembro. Saudades porque... de fazer. Saudades da nossa... E aí, isso é um junto. parêntese, né? Desde que a gente resolveu trabalhar junto, ou melhor, desde que a gente resolveu que a nossa relação sairia só de uma questão de trabalho, a gente parou de dividir caso. Né? Infelizmente. Até porque, assim, uma das coisas que a gente faz é, por exemplo, eu atendo a criança, ela atende a mãe, ou atende o pai, né? Normalmente a gente, então, fica um pouco... Não dá pra fazer supervisão juntas, não dá pra dividir. Porque fica muito... pra... Você acaba escutando muito tudo e não escuta nada. E você tem que saber separar um pouco as coisas ficam um pouco mais complexas quando, né, você tá escutando várias coisas, assim, né, e você tá ali tentando entrar numa relação com o seu paciente, né. E a gente... Infelizmente, felizmente... Ou não, ou sim, ou sei lá. É difícil. Infelizmente, felizmente... É difícil. A gente optou por isso. Mas, enfim, essa paciente chegou falando que era um trabalho de merda, enfim. Aí você acaba rebaixando o outro por isso. E também você acaba... Gente, o quanto as pessoas estão responsabilizando o outro... Eu vim fazer análise, eu fui até fazer análise. Por sua causa. Gente, mas o quanto que você é responsável... Por que você foi? Por que você ainda tá nessa relação? Se você tá tão desgastada a ponto de você estar angustiada. Porque, geralmente, quem vai até um psicólogo ou um psicanalista... sem o encaminhamento de um psiquiatra, ou às vezes, na maior parte das vezes, até com o encaminhamento de psiquiatra... vai porque tá muito angustiado, né? E geralmente a psicanálise, ela tende a trabalhar com quem está angustiado, né? Mas você vai porque você está de fato angustiado. E aí você tá tão angustiado a esse ponto, que ganho você tem nessa relação? Não, na realidade, assim, eu até penso nisso tudo, e óbvio que você sabendo do caso, assim, de forma mais profunda até do que o que a gente compartilhava na supervisão, mas eu penso muito quando a pessoa ela senta assim no divã, né, e ela fala, olha, eu tô aqui porque a minha mãe, ou porque meu marido, ou porque minha chefe, ou porque, sei lá, alguém falou que eu precisava fazer, o que você acha? Sei lá, o que eu acho? Eu não acho nada, eu não acho qualquer coisa. Aí eu pergunto, mas por que você tá aqui? Não, porque falaram, mas por que você veio? Eu quero saber por que você veio, né? E esse é o X da questão, né? Eu estou até fazendo terapia porque... Não, você tá fazendo porque você quer, porque quem vai são as suas pernas e não é ninguém que tá te obrigando a nada, né? E aí cada vez mais você percebe... E aí também, como a pessoa ela vai, não é uma coisa muito de importa que ela está lá, né? Mas assim, você percebe que até o movimento é um movimento de tirar a responsabilidade de si sobre algo que precisa ser feito, né? Eu acho isso bem, bem interessante. Eu acho que assim, né? Só pra gente, eu queria muito ler aquele texto que eu li pra você. Posso? E aí você termina? Acho que falando sobre essa questão da escolha. Esse final de semana eu tive acesso a um texto muito legal e eu acho que ele tá bem, assim, conversa bastante com o que a gente tá trazendo agora, né? E eu queria compartilhar com vocês, inclusive eu falei pra uma amiga minha, às 6 horas da manhã, eu falei, me manda o texto. Aí ela, calma, eu vou te mandar. E aí o texto é liberdade de escolha. E é o seguinte, você tem liberdade de escolher 2 caminhos. Doença, trata-se ou rebela-se. Família, convive ou abandona. Conflito, resolve ou se sujeita. Conhecimento, aproveita ou desperdiça. Penúria, você trabalha ou se entrega. Aflição, você confia ou descrê. Riqueza, você usa ou abusa. Fracasso, você aprende ou se revolta. Ciência, você constrói ou você destrói. E inteligência, você faz bem ou faz mal.
E esse texto, eu assisti no domingo, né? Era uma palestra sobre ele. E a metáfora foi bem interessante, porque como é que o palestrante falou, né? Ele falou assim, você chega no shopping. Achei muito legal, né? Meu namorado falou que parecia um coach, mas eu gostei. Aí, você chega num... Breno, gente, Breno é um negócio. Você chega num shopping, e aí você quer comprar uma parada de última geração, mas você sabe que o seu cartão tá... Aí o vendedor vai lá e ele fala, olha, mas você pode passar no Pix, olha, você pode parcelar em 500 bilhões de vezes, olha, você pode fazer da forma que for melhor para você. Aí você resolve que você vai comprar aquela coisa que você queria. Só que você parcelou em 50 bilhões de vezes, com juros, óbvio, né? Porque nenhuma empresa é doida. E aí chega a fatura todos os meses e você fala, putz... Por que eu fiz isso? O vendedor era que me convenceu. É que a forma de parcelamento era muito boa. E esse movimento que ele fez, né? Óbvio que de uma outra maneira, mas é o quanto que a gente se responsabiliza por aquilo que a gente vai fazer. A gente não mede nenhuma consequência quando a gente apenas escolhe aquilo que a gente está escolhendo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente falou o tempo todo aqui, né? Inclusive, a análise é uma escolha, que não é para todos, mas é uma escolha, né? E é dessa forma que talvez a gente tenha que começar a perceber, sabe? Assim, a perceber que existem escolhas na nossa vida que nós vamos fazer, que pode ser que elas deem certo ou não, mas que se nós somos protagonistas da nossa vida, mesmo que dê errado, a gente fez aquilo que fazia sentido pra gente naquele momento. Isso é um conceito filosófico que eu gosto muito. Tem um filósofo, que é o Kierkegaard, que eu também gosto muito dele, que ele fala, a gente tem que viver cada dia como se fosse o último, mas com a certeza de que o amanhã virá. Eu não sou uma pessoa muito da filosofia, né, como você sabe, mas é muito interessante essa passagem do Kierkegaard, porque o que ele está trazendo ali é o seguinte, pode até ser que você viva hoje dessa forma. E você tem que viver hoje com plenitude e com felicidade, mas fazendo escolhas suficientemente boas, porque você vai assumir a responsabilidade disso, né? E esse movimento que ele traz é o movimento de você começar a pensar até na felicidade de uma forma mais complexa. Ser feliz não é você fazer todo tempo, todo momento o que você quer, o que você gosta. E aquilo dali vai te dar muito prazer. A quanto custa? A quanto que vale? Né? A quanto que aquilo dali vale a pena para você, né? Em tudo. Na sua relação amorosa, na sua relação de trabalho, né? O quanto que vale a pena você arriscar algo, né? Então, ele traz até esse conceito e tira um pouco a ideia da felicidade romantizada, né? Eu faço tudo que eu quero, Não, calma. O amanhã vai vir. E isso é bem legal, é que a gente tem que começar a entender qual é o retorno daquilo que a gente escolhe. Né? Eu acho que é bem nessa vibe aí. É óbvio que ele deve ser muito melhor o que ele pensou do que o que eu trouxe aqui, mas assim, nesse lugar. O que eu ia falar era um conceito do existencialismo. Que nós somos fadados, nós somos condenados a escolher. Mas Kierkegaard, ele era existencialista, não era? Ele era cara do romantismo. E ele foi uma das inspirações do existencialismo. Que tá bem ligado a isso. Ele tá bem ligado ao existencialismo. Ele foi um dos caras que foi usado pelos existencialistas para dar suporte para a filosofia do existencialismo. Mas ele é, de fato, um romântico. Fofo. Não é dos meus preferidos, assim, né? Mas eu gosto dessa passagem. Eu gosto, enfim, gosto da literatura romântica, principalmente da
acho que a segunda geração do romantismo me pega bastante. Mas enfim. Ok. Pra outra. Papo para um filósofo, no caso. Não consigo trocar com você. Não dá pra mim. A segunda geração do romantismo me pega bastante. Mas enfim. E é isso, nós estamos fadados a fazer escolhas. E o viver não é fácil. Tem um mito grego que eu sou completamente apaixonada por ele e eu uso para várias coisas, uso como analogia para várias coisas, que é o mito do Sísifo, que é aquele cara que ele foi amaldiçoado a passar a eternidade subindo com a pedra que rolava. Aí rolava no final do dia e aí ele tinha que subir de novo com aquela pedra. Então, assim, cara, você tá fadado à sua existência a viver uma vida que não faz sentido. Porque a existência, de fato, ela não tem sentido. Você não tem uma razão de estar aqui. Você não tem um propósito. Você não nasceu predestinado a um propósito. Você dá propósito à sua vida. É você que escolhe o propósito que você quer dar. Então, alguns vão dar um propósito de religião, alguns vão dar um propósito de família, de trabalho, de relacionamento, de filhos, de N coisas. Claro. Tem diversas possibilidades. Mas nenhuma dessas escolhas que você faz são escolhas fáceis. Porque isso é uma coisa que eu falo muito, principalmente com os consultórios dos meus pacientes. Se algum deles estiver assistindo, com certeza vai lembrar disso. Toda escolha que você faz, ela é difícil de ser feita, porque quando você escolhe aquilo, é dizer não você a várias de outra possibilidades de vida. Você tá dizendo não para várias outras vidas que você não tá vivendo mais. E tudo isso é muito difícil. Não existe uma escolha fácil. Por mais que pareça ser. E por mais que a escolha pareça óbvia. Mas não é fácil. Claro. Porque a gente não sabe o resultado final. Mas é importante. E tudo tem consequência. E todas as emoções são válidas, né? E são importantes dentro de um equilíbrio, né? Hoje, quando a gente chegou aqui, eu falei assim, Larissa, eu tô com medo. Aí a Larissa, eu também. Aí eu falei, é isso. Se você tem um medo e o medo não te paralisa, isso também é uma escolha. E você também pode ter ali a escolha de não querer olhar para o medo e ele te paralisar. Tudo é válido, né? Eu falo que quando você vai trabalhar com terapias, e principalmente com grupos, né? E famílias, você trabalha muito com grupos, né? Porque é natural que as famílias se conversem, se comuniquem. E eu trabalho com essa parte mais de educação parental e tal. E quando você percebe o grupo, você percebe que cada um ali no grupo, ele faz sentido. Você tem o pessimista, que é ótimo para o grupo, porque ele vai te dar tudo que vai dar errado. E você vai se prevenir de tudo. Você tem o otimista, que vai te empurrar, te impulsionar. Você tem o cara estrategista, que vai fazer ali o horário, o cronograma de como você tem que seguir. Você tem o cara tímido, que vai observar tudo que tá acontecendo e vai te trazer feedback. Você tem um cara que fala pra caramba, que é quem provavelmente vai iniciar o seu movimento ali. Então, cada um é importante, cada emoção é importante, né? Mas a forma com que você lida também é uma escolha. Né? E como você trabalha com isso, de que forma você vai dar os próximos passos. Eu penso muito nisso. Penso também que até as escolhas que você faz são escolhas que você faz dentro da sua suportabilidade.
Você suporta ou não as cenas dos próximos capítulos, né? Mudar dá medo. Porque você não sabe o que tem do outro lado da ponte, né? Foi o que você disse logo no início, né? E aí eu traduzo da seguinte forma: você nunca entra 2 vezes da mesma forma no mesmo lago. É sempre diferente. Cada um vai entrar de formas diferentes. Talvez eu vá até a bordinha, talvez você queira mergulhar, talvez o outro queira usar sei lá, caiaque. Ou talvez eu queira apenas ir na bordinha 3 vezes e cada vez que eu for vai ser diferente pra caramba, porque a água tava diferente, porque a maré tava diferente, porque sei lá, nem sei se lago tem maré, pra falar a verdade. Mas assim, são esses pontos assim que eu me questiono muito e que eu levo muito para os questionamentos. Sim, que eu acho bem são pontos bem interessantes, né? Sobre tudo. Né? E acho que a gente falou bem. Acho que deu pra conhecer um pouquinho a gente. Deu pra conhecer. Porque assim, né, Larissa, ela é bem tradicional, né? Total. Ela segue ali a filosofia e eu vou pra uma outra vibe, frequência energética, né? Uma coisa assim. E nós, de alguma forma, trabalhamos na mesma abordagem de formas diferentes. E que bom. Que bom. Né? E eu acho... Difícil. É difícil. Tem horas que a gente... Tem horas que eu discordo de você, tem horas que eu acho que você tá falando um monte de cagada, mas fazer o quê? Né? Tem horas que a gente quer se estapear. Tem horas que, assim, não é um mar de rosas, mas eu acho nenhuma relação, né? Não, nenhuma relação... saudável. Sim, esse é o ponto. Nenhuma relação saudável é um mar de rosas. Tem horas que realmente Tudo tem você me tira do sério. Tem horas que eu te tiro do sério, sim. Ah, sim. Mas assim, mas eu acho que é importante que a gente tenha essa abertura de comunicação. Pra falar uma com a outra, virar e falar assim, cara, você está passando 2 limites. Ou então virar e falar assim, cara, não, você está falando besteira. E isso é interessante na relação, né? Porque as pessoas, elas têm uma relação muito idealizada, né? A relação do espelho, aquela relação que eu quero, aquela relação que reflete exatamente quem eu sou e o que eu quero, aonde eu quero chegar, né? E essa relação do espelho é a relação que todo mundo busca, né? E talvez num outro momento a gente fale até da questão do apaixonamento e como que funciona e tudo isso. Acho muito interessante. Que é bem legal, né? Assim, porque eu já terminei 3 vezes esse podcast, mas assim, tem uma coisa muito interessante da diferença, e eu sempre trato dessa forma para as pessoas entenderem, né? Que é o amor da sua vida e o homem da sua vida, né? Quando eu falo isso, as pessoas às vezes ficam... Pode ser que aconteça dos dois serem uma pessoa só, ser uma pessoa só, mas a grande questão é que quando você tá vivendo o amor idealizado, o cara, ele é o amor da sua vida. Porque ele é aqui, o que tu quer, né? Ele é o espelho que reflete exatamente aquilo que te dá prazer, que te faz bem, que é legal pra caramba e que ele tem todos os checks que você queria de uma pessoa. E o homem da sua vida é a pessoa que finalmente você arrastou o espelho e você encontrou quem era. E com uma família, com uma forma, com uma personalidade, com um jeito de agir diferente daquilo que você queria. Eu digo para todo mundo que até para você ter uma relação saudável, você tem que passar por todos esses lugares. Porque quando você chegar nessa relação saudável, teu namorado vai chegar e vai falar assim para você: não vou deixar você fazer isso. Não quero isso. Não, eu não gosto disso. E você vai ter que entender que talvez ele realmente não goste, porque ele não tem que viver a vida dele toda fazendo tudo que você quer o tempo todo. São 2 pessoas. Exatamente. E aí você sai desse lugar da idealização, do narcisismo barato, de que tudo é do jeito que você quer, e você encontra outra pessoa que você pode escolher aprender com ela. Tá aí a escolha, ou você pode escolher ir embora e viver mais algum tempo com outra pessoa que você idealiza, depois com outra pessoa que você idealiza, e até você entender que não é assim que funciona, né? E é isso, minha amiga. Se deixar, a gente vai ficar aqui o tempo todo. Eu falei que a gente tinha que ter um script. Né? Várias vezes eu te disse isso, mas você não quis. Ah, e o bate-bola?
Vamos. Vamos. É a última coisa, hein? E olha, os nossos próximos convidados. É uma consteladora familiar que fala sobre mulheres empreendedoras. É a Renata Zardo, foi minha professora de constelação. Outra convidada vai ser a Vivi. Ela também estudou comigo, ela fez o curso comigo de constelação familiar e hoje ela trabalha como terapeuta sagrada. Ela foi para um outro lugar muito interessante. Ela fala sobre feminino, fala sobre como é que é? Essa parte mais, assim, holística, mais espiritualizada, né? A outra convidada também vai ser a Isa, é uma nutricionista. Eu achei legal, ela vai trazer a parte da nutrição organizacional, falando sobre ansiedade, sobre blá, 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 blá. E dezembro tem o meu primo. Psicanalista. E é psicanalista também. E ele trabalha na área social. Gente, ele vem diretamente da Paraíba. Que é aqui no Rio de Janeiro. E dá uma palhinha aqui pra gente. Legal, né? É. E aí, gente, vamos chamando pessoas. Tem uma amiga minha que eu tava falando com você ontem, que ela é da Igreja Maranata e começou a fazer análise. Eu também quero trazê-la aqui. Olha, interessante, hein? Eu gostei disso. Eu fui criada na Assembleia de Deus. E eu sei que dentro da igreja tem umas questões com terapia. Tem. Principalmente essa questão do tentar, questão de religião e sexualidade. Vamos deixar pra conversar com a sua amiga. Ela vai ser muito bom. Vai ser muito E aí, eu interessante. pergunto pra você ou você pergunta pra mim? Eu vou começar perguntando pra você. Você Ai, meu Deus. habla mais. Um dia da semana. Sábado. Uma comida. Polvo. Polvo é uma delícia, uma caldeirada. Vou trocar então. Não, tudo bem. Associação livre. Eu vou trocar Um espaguete. livro. Não, já foi polvo, um livro. Um livro, Bailarina de Wall Street, da Edith. Uma cor. Vermelho. Psicanálise tradicional ou contemporânea? Nem vale essa. Uma roupa. Pijama. Porque isso não me surpreende. Um filme. Diário de uma Paixão. Essa me surpreendeu. Ué, por que você pensou que você escolheu o quê? Não sei, eu achei que você fosse escolher alguma coisa. Se você falar uma série, vai ser Big Bang. Não, a série é óbvia. Você me fez ir no Bob's Pra por conta comprar disso. as miniaturas. Enfim. Tô esperando a do Friends agora. Ai, Deus. 2.5 Men. Uma crença. Espírita. Posso? Eu acho que eu vou assistir mais esses encontros com a Gabi pra pegar mais assim, tá? Pra ficar melhor pra você. Vai. Um dia da semana. Eu vou de sábado também. Uma comida. Pastel. Pô, isso não é comida. Isso é petisco. Assim, não, é comida. Eu falei comida, arroz, feijão. Não, olha só. Você não come pastel? Mas não é comida. É comida? Você come Você comida? almoça pastel? Sim. Eu imaginei. Ok. Nada a declarar. Um livro. Putz. Nenhum. Então esquece. Logo você da filosofia. Não, assim, se fosse pra escolher um livro, eu não sei se eu iria escolher. Não seria um livro de filosofia. Noite da Taverna. Deus me perdoe. Do Álvares de Azevedo. Incrível. Ou não, A já Pata da escolheu. Você não Tá. deixou eu trocar minha tudo comida. bem, tá. Noite da Taverna. Eu adoro esse livro. Uma cor. Preto. Não. Você quer que eu escolha pra você? Não. E preto é óbvio. Não. Nem parece que você toma banho. Já cansei de te falar isso. Que horror.
Já falei, para de usar preto. Mas tudo bem. Qual é a cor? Se você falar qualquer... Se você falar rosa... Roxo. Ah, roxo. Preto. Quase preto, né? Ok. Roxo. É, diferente, super. Psicanálise tradicional ou contemporânea? Tradicional. Uma roupa. Vestido. Um filme. Putz. Acho que La La Land. Nunca nem ouvi esse filme, Larissa. Ai, que isso, Natália? Para. Esse filme foi premiado e tudo. A série. Ah, sério? Eu não sou uma Grace pessoa... and Frank. Não sou a pessoa da Tinha série. Elfman. Não sou a pessoa da série. Não, Eu né? assisti pouquíssimas séries. Série de Freud, você viu? Não. Não vale a pena. Eu tentei assistir uma, mas desisti. Uma crença. A gente... Eu vou ali e rezo pra todos os santos. Quem dia não morre no escuro. E não morro no escuro. Muito bom, muito bom. É isso. Também, eu acabo orando pra todos os santos. Onde tiver pra rezar, minha filha, eu tô rezando. Inclusive, eu vou pra tudo. Faço banho, Eu também. assopo canela. Salvo canela. Tu come nhoque dia 30, que é o nhoque da fortuna. Minha Não, filha, eu não chego a tanto, não. eu vou pra tudo. Gente, é isso. Foi um prazer. Acho que agora é ali, né? Deve ser. É, deve ser, né? Nós É. dois juntos. Foi um prazer estar com vocês. Nós vamos voltar todas as terças-feiras de manhã também. Vamos disponibilizar o vídeo no YouTube, fazer aqueles cortes, né? A gente vai galgando aos poucos. E o nosso intuito é realmente trazer pessoas para que vocês consigam de várias abordagens, de várias linhas de... Inclusive, se vocês tiverem sugestões de pessoas pra gente legal. trazer, É importante, né? E tendo essa troca vai ser muito legal, até mesmo pra ir tirando as dúvidas e também pra vocês irem conhecendo as diferenças e as coisas mesmo, os pensamentos de abordagens e afins, e irem também conhecendo a diferença da psicanálise para a própria psicologia. Eu acho que também é uma coisa bem interessante. Fica aí Deixem também sugestões. fica aí uma ideia de sugestão bem importante, porque a psicologia está bem distante aí da psicanálise. E existem vários movimentos dentro da própria psicanálise. Existem aí a galera que vai seguindo os seus próprios nichos dentro da mesma abordagem, e a gente vai trazendo, né, várias outras pessoas para fazer troca e para dizer para vocês que, gente, essa foi a melhor escolha. Que bem é a gente estar bem. Beijo. Beijinho. Tchau.